Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, a vida de São Lourenço e também a festa do nosso padroeiro São Lourenço. E convidamos para estar aqui o padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço, aqui de Manhã Uaçu. Padre Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde aos ouvintes, a todos também que nos acompanham pelas mídias sociais. É uma alegria estarmos aqui nos preparando para este momento tão importante. Será o novenário em preparação para a festa de São Lourenço. Falar um pouco também da vida deste santo, tão jovem, mártir e um exemplo de seguimento para todos nós cristãos. E amanhã, dia 1º de agosto, terá início, então, a festa de São Lourenço, padroeiro de Manhã Uaçu. Mas antes de falar da festa, é importante conhecer quem foi São Lourenço, a trajetória, quando que se iniciou. São Lourenço, ele foi um diácono da igreja, serviu ao Papa Sisto II e como diácono havia uma missão específica dada a ele, que é o cuidado dos pobres, dos necessitados, o cuidado dos doentes. Este propósito é o mais firme e ali o essencial do diaconato, principalmente destes diáconos que eram ordenados naquele período, no ano de 255, 258, naquele início da igreja. Estes diáconos tinham o seu serviço muito voltados para a caridade. O diácono São Lourenço, ele possui essa particularidade que é lidar diretamente com os tesouros da igreja, com o dinheiro, para o cuidado dos pobres, e muito próximo do Papa Sisto II. E essas virtudes cristãs de São Lourenço que apareceram bem cedo, né? São Lourenço, inclusive, teve uma vida muito curta, mas uma vida muito dedicada a Deus. Se nós pensarmos, ele foi martirizado aos 33 anos de idade, serviu muito bem a igreja e suas virtudes estão exatamente neste serviço. A doação aos pobres e aos pequenos, a caridade é uma das virtudes maiores deste santo e, é claro, não podemos deixar de considerar o seu martírio, uma vez que foi por vontade própria, não renegando a fé, enfrentando o imperador Valeriano, é que ele então mostra que é um verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus Cristo e muito, muito fiel ao seu pai, assim como chamava o Papa Sisto II. E essa dedicação extrema aos pobres acaba, às vezes, despertando a atenção de poderosos, não é? Exatamente. Nós vemos na vida de São Lourenço que a perseguição ao Papa e a todo o catolicismo naquele período do imperador Valeriano se dava exatamente por esta questão. Quando o Papa e os seus diáconos dão ali essa maior assistência aos pobres, dá voz àqueles que estavam calados. Então, isto causou, de certo modo, essa perseguição ao Papa, essa perseguição a Lourenço e outros diáconos que serviam a igreja. Os ricos, os imperadores, as pessoas com maior valor aquisitivo, possuíam ali toda a sua herança e seu dinheiro, ficavam incomodados com a maneira com que os pobres eram tratados. E, se nós pensarmos bem, tão somente pela sua dignidade de pessoa humana. Era o que tentava fazer da igreja, a exemplo do próprio Jesus Cristo, né? E São Lourenço acabou sendo vítima, né, dessa perseguição aí também, né? E preso, martirizado. Quando falar martirizado, é o sofrimento antes da morte, né? É o sofrimento em prol de manter a sua fé. Quando nós pensamos a perseguição a São Lourenço, nós podemos pensar também o quanto o império estava interessado nos valores que a igreja possuía. Quando, na prisão do Papa Sisto II, Lourenço queria ser preso com o Papa, mas, sabendo ali o imperador Valeriano que São Lourenço
era o tesoureiro da igreja, ele deu um espaço, conta-nos a história, de até 3 dias para reunir todos os bens da igreja e entregar ao império. Então, São Lourenço sofre este martírio, esta angústia de permanecer livre para poder lidar com essa situação, e que nós vamos ver que é uma situação um tanto quanto inusitada quando o imperador vai buscar essas riquezas, vive essa angústia, mas vive também o martírio de ser queimado vivo. É uma cama de fogo, né? E ali naquele momento desse martírio, desse sofrimento, ele reza, ele ora também pelos não cristãos, né, e pelos perseguidores, não é? Assim, São Lourenço mostra-nos mais uma virtude, a virtude da compaixão. Nós também devemos lembrar aqui que São Lourenço é um santo reconhecido pela sua alegria. Mesmo no momento do martírio, ainda caçoava dos seus, dizendo: pode me virar no meio daquela brasa, fogo ardente, pode me virar porque este lado já está bem assado. Sendo assim, São Lourenço lidava com humor, apesar da dor e do sofrimento. Rezava pelos seus, rezava pelos não cristãos, rezava inclusive por aqueles que estavam naquele momento exercendo esse martírio. Estava ali cuidando do fogo e cuidando para que, de fato, Lourenço viesse a morrer. Essa decisão de Valeriano, ele se dá exatamente quando, no pedido e neste espaço de tempo de São Lourenço para juntar os bens da igreja, Lourenço faz algo extremamente inusitado. Reúne todos os bens, vende aquilo que pode, entrega aos pobres, distribui aos pobres, reúne os pobres e chama o imperador. O imperador vai com aquele ímpeto de: eu vou ter em meu poder todo o dinheiro da igreja. E quando lá chega, Lourenço apresenta todos os pobres, enfermos, doentes e diz: aqui está o tesouro da igreja. Passados aí vários séculos, nós tivemos aí o município de Manhuaçu, São Lourenço sendo escolhido padroeiro do município. Como é que a história relata sobre essa escolha? Nós tínhamos aqui na região, até então não se chamava de Manhuaçu, nós tínhamos um fazendeiro muito devoto de São Lourenço, havia prometido construir uma pequena capela a este santo. Então, a primeira igreja de São Lourenço que se tem datada é uma pequena capela de propriedade particular, que posteriormente foi doado à igreja e se tornou então patrimônio da própria igreja da diocese, e foi construída um segundo templo que também não comportava tantas pessoas. À medida com que a cidade foi crescendo, foi sendo necessário fazer uma terceira e definitiva igreja, que é a igreja que nós temos hoje nessa área central. Ao vermos a história, e muitas vezes ali relatadas por imagem, por foto, esta igreja foi construída no meio de um nada. Não se tinha nada em torno da igreja. E hoje ela é o centro dessa grande cidade em que moramos. Então, a princípio, este fazendeiro, dono de grandes terras, pela sua devoção, construiu uma pequena capela. Logo após, essa capela ficou pequena para tantas pessoas que vinham procurar a intercessão de São Lourenço. Muitos são os relatos de milagres, de cura, de pessoas que alcançaram ali pela intercessão de São Lourenço aquilo que haviam pedido. E assim, então, ele doa este terreno, que se torna propriedade da igreja, e é construído este templo para acolher as demais pessoas, porque tão grande é este santo na sua intercessão. Quem pede São Lourenço com fé, com certeza alcança pela sua intercessão, a sua graça, a conversão, a cura, a libertação e tantas mais coisas que temos a pedir pela intercessão deste tão querido santo, São Lourenço. Padroeiro de Manhuaçu, e a festa de São Lourenço vai ter início já a partir de amanhã, 1º de agosto, hein?
Bom a gente trazer alguns detalhes dessa programação que é pensada, elaborada bem antes, né, desse período, né? Desde o início do ano, nós estipulamos a maneira e a forma com que essas celebrações, principalmente a parte religiosa, fosse organizada. Todos os dias, do dia 1º ao dia 10, nós teremos missa. Neste ano, nós estamos tratando dos temas. São Lourenço, mártir da fé, é o tema principal e não poderia ser diferente, pois ele sim é o mártir da fé. E todos os temas são voltados para a vocação. Então, todos os dias nós vamos ter ali um tema vocacional, visto que este é um apelo da igreja, um apelo também aqui da nossa Diocese de Caratinga, com a chegada do nosso bispo, Dom Juarez de Lorto Seco, pede-nos que possamos investir mais neste tema vocacional para despertar, quem sabe, mais vocações religiosas, vocações sacerdotais. E termos de horário da festa? Todos os dias, a começar por amanhã, a nossa missa será às 19h30, com a exceção do sábado. O sábado, dia 3, então, no sábado, dia 3, o horário normal de celebração, às 19 horas. Fora este dia 3, do dia 1º ao dia 9, nossa missa será às 19h30 na Igreja Matriz. No dia 10, o grande dia festivo, nós temos a tradicional missa campal. Essa missa campal acontece logo após a procissão. Então, qual é o movimento para o dia 10? Nós vamos nos reunir em frente à Igreja Matriz às 18 horas para a procissão com o nosso padroeiro, São Lourenço, pelas ruas de nossa cidade. Logo após a procissão, nós daremos início à Santa Missa e, ao término da missa, terá este momento de fechamento com chave de ouro, né? Será no sábado. Então, a banda que foi pensada, contratada e já está confirmada para o dia 10 é a banda Cantores de Deus. Isso, encerrando com chave de ouro, né? Porque é um grupo bastante conhecido e teve o trabalho iniciado pelo Padre Zezinho, que é sucesso até hoje. É muito interessante nós vermos a trajetória dos Cantores de Deus, que inclusive já estiveram aqui em Manhuaçu e retornam à nossa cidade. Será uma alegria enorme receber essas cantoras com essas vozes tão lindas e, ao mesmo, também são pessoas que evangelizam, pessoas que levam a palavra de Deus, orientadas pelo Padre Zezinho, este Padre Santo, este Padre, um pensador, um teólogo, e por isso as músicas que serão cantadas, apresentadas no dia do show, será de grande serventia para fecharmos mesmo com chaves de ouro todos estes dias da preparação e o dia da festa de São Lourenço. E a gente observa que a cada dia tem aquela comunidade que está inserida nessa programação. Mas independente da comunidade, todas devem participar, são convidadas. Exatamente. Neste período, inclusive, nós não marcamos missa e nem celebrações na comunidade, a fim de que todas as comunidades da paróquia, também todas as comunidades vizinhas, próximas a nós, de outras cidades que quiserem vir participar, serão muito bem-vindos. Então, nós iremos concentrar este encontro durante este período da novena e da festa de São Lourenço, toda ela voltada na Igreja Matriz. Cada comunidade está responsável pela liturgia do dia, mas isto significa que todas as outras podem participar e participar inteiramente deste momento preparativo e momento final, que é o momento da festa. E a mensagem do Padre Rafael para este momento de encerramento em termos da festa de São Lourenço e também do padroeiro São Lourenço? Sempre nós temos que trazer essa mensagem de esperança. São Lourenço é para nós um santo dedicado, entregue a Deus. Quando vier a dificuldade, vier os desafios, lembremos não somente da dor física, claro, ele deve ter sentido muita dor naquela brasa, mas pensemos também nas dores espirituais que carregamos, e todas elas podem ser apresentadas ao altar do Senhor. Não podemos desanimar no seguimento a Jesus Cristo, pelo contrário,
Precisamos enfrentar os desafios para, enfim, alcançar a santidade. Que São Lourenço abençoe a todos. Nós estamos aguardando todas as pessoas com braços abertos para participarem conosco deste momento especial para a Paróquia de São Lourenço, para a cidade de Manhuaçu e para toda a região. Padre Rafael, muito obrigado pela participação e uma boa tarde. Eu que agradeço, Moreira. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós conversamos com o Padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da Paróquia São Lourenço de Manhuaçu. E hoje nós falamos sobre o santo e mártir São Lourenço, padroeiro de Manhuaçu, conhecendo a sua história e também a programação da festa em sua homenagem que inicia amanhã. Para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.